Números, capítulo 27, do versículo 18 ao versículo 23. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenará, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamento, como o Senhor ordenará pela mão de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, veja estas maravilhas de palavras dessa passagem de Números, do capítulo 27, versículo 18 a 23, que o Senhor nos fala sobre Josué é designado sucessor de Moisés. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que na passagem do versículo 12 a 17, quando o Senhor anuncia a morte de Moisés, e Moisés, antes de morrer, pede a ele que levante um sucessor para dar continuidade às suas determinações e às determinações do Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem agora, do capítulo 27, versículo 18 a 23, que o Senhor nos fala que Josué é designado a sucessor de Moisés, é porque Moisés, antes dele morrer, Josué, o nome de Josué era Oséias. Porém, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Por quê? Significava caminhar com Deus. O nome de Josué significava caminhar com Deus.
Veja bem que as coisas são tudo preparadas diante das determinações do Senhor do Altíssimo. Veja que naquela geração, quando Moisés estava administrando o povo todo, né, sobre as determinações do Senhor, quem era o homem que andava direto com Moisés? Era o Josué. Por quê? Era um homem temente a Deus, um homem obediente a Moisés e obediente às determinações do Altíssimo. Então, ele era o homem, a segunda pessoa, o primeiro era Moisés, e a segunda pessoa diante do Senhor, em fé, em determinações para ser cumprida, era o Josué. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o Moisés já veio preparando o Josué, que o Senhor o determinou, sobre as determinações que fossem passadas para ele, coordenação, mandamento e respeito com toda a congregação. Veja que ele já vinha sendo preparado. Mas, quando o Senhor recolheu Moisés, que Moisés pediu ao Senhor que ele levantasse um sucessor, Moisés não disse: Senhor, eu quero deixar no meu lugar como sucessor meu Josué. Não, Moisés não falou. Moisés só disse ao Senhor: Senhor, levanta um homem que assim seja diante de ti, diante das suas determinações, um homem de fé, um homem que possa dar continuidade à missão e às suas determinações dentro de toda a congregação, sobre o povo e toda a nação. Então, veja que Moisés não falou que era Josué, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece a mente de cada um de nós. O Senhor é o dono de tudo que nós somos. O dono da nossa mente, o dono do nosso coração, o dono de todos os órgãos do nosso corpo, o dono da nossa alma, o dono do nosso espírito. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, Ele é o dono de tudo. Veja, o Senhor conhecia todo o procedimento de Moisés, e diante do Senhor, o Senhor já sabia que Moisés não pediu mais Moisés diante do seu coração, ele queria como sucessor o Josué. Então, o que aconteceu? O Senhor levantou Josué como sucessor de Moisés. E daí deu seguimento sobre as suas determinações. Deu seguimento sobre as missões do Altíssimo. Por quê? Josué, homem temente ao Senhor, homem obediente, tanto a Moisés quanto ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Josué se tornou um profeta do Senhor sobre as suas determinações para dar continuidade a repassar todas as missões e determinações que o Senhor falava para o caminho de cada um de nós, homem e mulher na face da terra. Veja, meus irmãos, que naquela geração, quando ocorreu tudo isso, que o Senhor fez toda esta mudança, e as suas determinações deu continuidade,
e todas as determinações do Altíssimo é por estatuto perpétuo, então nada mudou perante as determinações do Senhor. Hoje, nas gerações que nós estamos vivendo, que já passaram muitas gerações, a geração hoje que nós estamos vivendo, estas determinações estão ativas. E veja que muitos segmentos sobre criação de leis para o ser humano na face da terra como homem e mulher é por determinações do Altíssimo. É por estruturamento de criação do Altíssimo para conceder a missão e as suas determinações na face da terra. Então, nesta geração em que nós estamos vivendo, que o Senhor, nosso Senhor, nos concedeu, depois de tudo aquilo que aconteceu, na passagem, quando ele falava com os homens, ele nos concedeu a vir à face da terra, seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se transformou em forma de carne. Veio ao mundo para nos mostrar o que é que significa ser humilde. Por quê? O Senhor é o Criador de tudo, o Senhor é dono de todo ouro e de toda prata. O Senhor poderia colocar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, num local onde só tinha belezas, no local de luxúria. O Senhor poderia, porque o Senhor é o dono de tudo. Mas o Senhor não. Disse: deixarei que na face da terra o povo, homem e mulher, veja onde eu, meu filho, nascerei, dentro de um local onde é humilde, dentro de um local onde é bem sensível. Não tinha luxúria, não tinha nenhum tipo de embelezamento. O único luxo e o único embelezamento que tinha era justamente a presença do Altíssimo em forma de carne na face da terra quando ele nasceu. Oh, maravilha, veja bem. Então, diante de tudo isso, que o Senhor deu esse exemplo de humildade, que o ser humano tem que ser humilde, tanto homem como mulher, ele veio dando vários exemplos, falando várias parábolas diante do seu crescimento e diante do o seu caminho sobre as determinações do Pai na face da terra com os seus seguidores. Então ele foi ensinando a verdade, o amor, a paz e comandar e trilhar no caminho da realidade, no caminho da vida, no caminho da verdade. Ensinou só com poucas palavras, mas diante de que perfurava muitos corações cada palavra que o Senhor nos concedia naquela época. E hoje também, porque não muda. Não muda. Então, muitos se alimentavam de cada palavra que o Senhor falava com aquele povo, com aqueles seguidores. Ele se alimentava. Como? O seu espírito se alimentava de pureza, de amor, de felicidade, de força, se tornando cada vez mais guerreiros para cumprir as determinações do Altíssimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo que passou, que o Senhor, depois que tudo aconteceu, nos deixou para nos cuidar,
por causa do teu amor perante a todos nós, cada um, seres humanos, homem e mulher na face da terra, o amor grandíssimo que o Senhor tem de cada um de nós. Ele nos deixou o Espírito Santo para a nossa guarnição, para nos guardar diante de todos os sentidos da vida na face da terra. Por onde você anda, por onde você está, como você vive. Mas para isso, temos que nos abrir os nossos corações e deixar que Ele faça moradia. O Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deixou isso. Meus irmãos e minhas irmãs, após isso, para que nos conhecemos e possa conhecer cada vez mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele nos deixou o seguimento das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Procura ler. Procura ler para se alimentar cada dia e dia e dia, porque os tempos estão aí passando. E o livro está aberto, a mão do Senhor está estendida. Quando se fechar a mão do Senhor e o livro fechar, acabou-se, irmão. Acabou-se, irmão e minha irmã. Acabou-se. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos.